Meio ambiente e o convívio social. Cidadania é a condição do indivíduo, como membro de um Estado, e portador de direitos e sujeito a deveres e obrigações. É um processo dinâmico de conquista e defesa dos direitos humanos, civis e políticos. No nosso caso, vamos destacar o direito de ir e vir como cidadão. O Código de Trânsito Brasileiro apela ao exercício da cidadania, mesmo havendo penalidades, atos e processos administrativos e crimes de trânsito, responsabilizando os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o direito de um trânsito seguro. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente. O indivíduo como cidadão. O cidadão é o indivíduo consciente de seus papéis na sociedade. Para que a vida em sociedade seja possível, foram criadas as normas de conduta, que falam dos nossos direitos e deveres, e são determinados pelas leis e códigos, e cabe ao cidadão o dever de obedecer às leis e normas em benefício do bem comum. Essa é a melhor forma de respeitar o direito das demais pessoas e ter os nossos direitos respeitados. Por isso, estamos sujeitos às punições toda vez que nosso comportamento for prejudicial à sociedade ou a nós mesmos. O trânsito é o maior ponto de junção entre os diversos grupos, segmentos e indivíduos de uma sociedade. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao CTB. O indivíduo, o grupo e a sociedade. Você é um indivíduo, isto é, alguém único, impossível de ser dividido, inconfundível e com características físicas particulares e psíquicas. No entanto, você faz parte de um grupo social, família, escola, trabalho, lazer, política, religião, etc. E numa relação direta, estabelece contatos pessoais, se relaciona com outros integrantes desse grupo social. Cada grupo tem seus objetivos, suas finalidades, constituindo-se num todo, como resultado da integração de seus elementos. Por sua vez, sociedade é o conjunto onde se encontram colocados os grupos, as esferas sociais e onde o homem vive um maior relacionamento. Dessas relações humanas nasceu o conceito de direitos e deveres. São direitos: proteção, crescimento, reconhecimento, tratamento com dignidade, com justiça e com oportunidades iguais, sem preconceitos ou discriminação, entre outros. São deveres: reconhecimento do direito dos demais indivíduos, respeito às normas criadas pela sociedade. Você e sua relação com o outro. Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns princípios que devem ser a base das nossas relações no trânsito. Dignidade da pessoa humana. Princípio universal, do qual originam os direitos humanos, os valores e as atitudes fundamentais para o convívio social democrático. Igualdade de direitos. É a possibilidade de exercer a cidadania plena através da equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade e a solidariedade. Participação. É o princípio que justifica a mobilização das pessoas para organizar-se em torno dos problemas de trânsito e suas consequências para a sociedade. Corresponsabilidade pela vida social. Valoriza os comportamentos necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos. Diferenças individuais. Cada um de nós vê, sente e interpreta os acontecimentos de maneira diferente. Isto acontece em função das nossas diferenças na formação, vivência, cultura e personalidade. A sociedade tem vários tipos de indivíduos, o que é muito positivo, pois essa diferença garante as inovações e a criatividade. Por exemplo,
Quando imaginamos que não existe mais nada a desenvolver ou falar a respeito de um determinado assunto, aparece alguém que, por ser diferente e enxergar sob outra visão, mostra pontos que antes haviam passado despercebidos, inovando assim os conceitos existentes. Essas diferenças são nossa marca registrada e as aplicamos em tudo o que fazemos, na maneira de elogiar ou criticar, no modo como avaliamos as outras pessoas, no trabalho, nos relacionamentos com a família, amigos, etc. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é a mola propulsora da sociedade moderna. A qualidade dos nossos relacionamentos e a capacidade de mantê-los são fatores determinantes do nosso posicionamento social e da nossa qualidade de vida. Sociedades com forte desenvolvimento das relações interpessoais são mais dinâmicas, mais cooperativas, conseguem melhores resultados do trabalho em equipe e se desenvolvem melhor. Quando os anseios coletivos se somam positivamente às características individuais, temos o indivíduo ajustado, o verdadeiro cidadão. É dever de todo cidadão aprimorar continuamente seus relacionamentos interpessoais. Meio ambiente. Qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente engloba sem dúvida o homem e a natureza, com todos os seus elementos. Dessa forma, se ocorrer um dano ao meio ambiente, este se estende à coletividade humana. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, seja pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independente das obrigações de reparar os danos causados. Poluição. Poluição é qualquer alteração do meio ambiente capaz de causar prejuízos à saúde humana, à flora, à fauna e ao meio ambiente. Poluição atmosférica é a contaminação do ar por gases, vapores e partículas originadas pelas atividades humanas, meio de transporte e indústrias. Poluição sonora, poluição do solo, da água, das vias, etc. O veículo como agente poluidor. A poluição do ar nas grandes cidades é uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida, e os principais causadores são os veículos automotores. Os gases que saem pelo escapamento contêm monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado, fumaça preta. A quantidade desses gases que saem do escapamento depende do tipo e da qualidade do combustível, do tipo e da regulagem do motor. Ou seja, quanto melhor for a queima do combustível e quanto melhor estiver regulado o motor do veículo, menor será a poluição. A presença desses gases na atmosfera não é um problema de cada pessoa, é um problema de toda a sociedade. O efeito da poluição. A poluição atmosférica pelos gases e produtos tóxicos, pela queima de combustíveis fósseis empregados em fábricas, usinas e veículos automotores, além de contribuir para o efeito estufa, coloca em perigo e em sérios riscos a saúde dos seres vivos. A formação de óxidos de nitrogênio e enxofre, NOx, e dióxido de enxofre, SO2, é resultado da combustão de veículos e fábricas, provocando irritação nos olhos, nariz e garganta, além de ocasionar destruição gradativa dos alvéolos pulmonares. O chumbo, quando adicionado à gasolina para melhorar o desempenho do motor de veículos, e os hidrocarbonetos, esses compostos de carbono e hidrogênio, os quais são absorvidos pelo organismo acumulando-se gradativamente, provocam lesões no sistema nervoso. O monóxido de carbono não tem cheiro, gosto e é incolor, sendo difícil sua identificação. E quando combinado com a hemoglobina do sangue, impede o transporte de oxigênio pelas hemácias e dificulta a oxigenação dos tecidos. É extremamente tóxico e causa tonturas, vertigens, alterações no sistema nervoso central, sendo fatal em altas doses e em ambientes fechados. O dióxido de enxofre presente na combustão do diesel provoca coriza, catarro e danos irreversíveis aos pulmões, sendo fatal em grandes quantidades. Os hidrocarbonetos, produtos da queima incompleta dos combustíveis, álcool, gasolina ou diesel, são responsáveis pelo aumento do número de câncer no pulmão, provocam irritação nos olhos, nariz, pele e no aparelho respiratório. A fuligem, que é composta por partículas sólidas e líquidas, fica suspensa na atmosfera e atinge o pulmão, agravando quadros alérgicos de asma e bronquite, irritação de nariz e garganta
e infecções gripais. Órgãos responsáveis pelo controle ambiental são os seguintes: IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente; CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente; FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente; PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores; SMMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Em nível nacional, existe o PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, criado em 1986 pelo CONAMA. O PROCONVE tem como objetivo a redução dos níveis de emissão de poluentes dos veículos automotores, além de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia automotiva como em métodos e equipamentos para a realização de ensaios e medições de poluentes. Foram necessárias a aplicação de tecnologias e de sistemas que melhorem o funcionamento dos motores. Como exemplo, podemos citar catalisador. Transforma grande parte dos gases tóxicos do motor em gases inofensivos, através das reações químicas ocorridas dentro deste componente. O catalisador é desenvolvido em estreita cooperação com os fabricantes de veículos, propiciando uma vida útil do produto de no mínimo 80 mil quilômetros. Canister, instalado na saída do tanque, absorve os vapores do combustível, evitando que seja lançado na atmosfera. Injeção eletrônica, substituiu o carburador, entre outros sistemas, responsável por formar a mistura ar-combustível na medida ideal. Sonda lambda, sensor de oxigênio. A poluição das vias. O lixo atirado pelo condutor ou passageiros pode provocar sérios acidentes. Imagine uma garrafa ou lata vindo em sua direção a 100 km por hora. Além do risco, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média sujeita a multa. Latas, papéis, garrafas de vidro ou plástico, cigarros e restos de alimentos são jogados diariamente nas vias, provocando a poluição ambiental delas. Isso agride o meio ambiente e, sendo levados pelas águas das chuvas, provocam alagamentos, entopem bueiros e causam erosões à margem das vias. Tempo de decomposição: alumínio, 250 a 500 anos; isopor, 400 anos; garrafas plásticas, 450 anos; fraldas descartáveis, 6.000 anos; papel, 6 meses; cigarro, 1 a 2 anos; lata de aço, 10 anos; vidro, tempo indeterminado. Poluição sonora. Como cada pessoa percebe os ruídos de maneira diferente, o meio mais objetivo de mensurá-los é através de parâmetros físicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o limite para o conforto auditivo é de 65 decibéis no estado de vigília, que é quando se está acordado. Para o sono, a OMS recomenda que não ultrapassem 35 a 45 decibéis. As pessoas geralmente associam a questão dos ruídos somente à perda auditiva, mas a surdez é apenas um entre vários efeitos. No estado de vigília, o principal problema é o estresse. De 55 a 65 decibéis, ele é considerado leve, mas a partir de 65 decibéis, pode desencadear uma série de problemas, como o aumento do ritmo cardíaco e da hipertensão arterial. Com isso, os infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVC, aumentam. O sono também é prejudicado pelos altos níveis de ruído. A partir de 35 decibéis, o sono vai se tornando mais superficial. O barulho intenso também traz perda de concentração, dificuldade de aprendizagem nas escolas, baixa produtividade no trabalho. Há outros males ainda mais desconhecidos. Ruídos superiores a 70 decibéis podem provocar a liberação de hormônios como o cortisol, que inibe a ação do sistema imunológico e até mesmo aumentar o colesterol. O ruído máximo tolerável sem efeitos nocivos é 90 decibéis. Além desse nível, a saúde é profundamente afetada
e variando seus efeitos na medida do tempo que a pessoa é submetida aos ruídos. O nível de 120 decibéis já ocasiona dores, provocando a surdez nervosa irreversível. A população e os tomadores de decisão precisam se conscientizar de que a poluição sonora é um problema de saúde pública. Uma das formas de controlar os ruídos produzidos pelo trânsito é por meio da inspeção veicular, a fim de garantir a boa manutenção dos veículos. Embora essa medida tenha sido estabelecida pelo CTB, ainda não foi regulamentada. Mesmo que cada veículo esteja emitindo ruídos abaixo dos níveis permitidos, ainda pode existir poluição sonora devido à concentração desses veículos. Observação: usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo, é infração grave, gerando multa e retenção do veículo. O álcool e o meio ambiente. No Brasil, ele é produto da cana-de-açúcar, mandioca, batata doce, beterraba, milho e eucalipto, sendo responsável pela metade da poluição da gasolina, utilizado como combustível e misturado à gasolina por estratégia comercial do governo e principalmente para diminuir a poluição. Durante o processo de produção do álcool, também é obtido a vinhaça ou vinhoto, um subproduto altamente tóxico, que sendo lançado na natureza, mata a flora e a fauna, ressaltando-se a sua utilização como matéria-prima para a indústria de fertilizantes e resíduos neutralizados em processos na indústria de cerâmica. A chuva ácida. Além do gás carbônico, a queima de combustíveis fósseis também produz dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, que combinando com a água, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, respectivamente. Quando chove, esses ácidos caem misturados à água, constituindo a chuva ácida. Os principais responsáveis pela chuva ácida são os gases provenientes da queima de derivados de petróleo, primeiramente em indústrias de veículos automotores e, em segundo lugar, em usinas termoelétricas e, em menor escala, da queima do carvão. Essa chuva provoca a destruição das folhas dos vegetais, diminuindo a fotossíntese, o que acarreta a morte e a consequente perda da cobertura vegetal da região atingida. Destruição da camada de ozônio. Em volta da Terra existe uma camada de gases que varia entre 20 e 25 quilômetros de altitude. Nela concentram-se muitos gases naturais e alguns poluentes fabricados pelos homens. Os gases vivem se combinando e recombinando em complicadas reações químicas, muitas vezes acionadas pela luz solar. Assim se forma o ozônio, que funciona como um filtro químico do planeta, absorvendo os raios ultravioletas do Sol. Alguns produtos químicos feitos pelo homem, como o CFC, halons e HCFC, estão destruindo o ozônio protetor e, sem o filtro, mais raios ultravioletas estão atravessando a atmosfera, causando câncer de pele e doença nos olhos. Por isso, a enorme preocupação em eliminar o uso de gases capazes de afetar a camada de ozônio protetora do planeta. Observação: a maioria dos veículos usados e equipamentos com ar-condicionado possuem um gás utilizado nesses aparelhos e conhecido como CFC, clorofluorcarbono, que ao escapar para o meio ambiente causa uma reação em cadeia, destruindo parte da camada de ozônio. Efeito estufa. A mesma camada de gases onde está o ozônio em volta da Terra contém gás carbônico, metano, monóxido de carbono e outros gases capazes de prender o calor na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa. Esses gases funcionam como uma estufa de vidro usada para cultivar plantas naturais e sempre foram emitidos por vulcões, florestas, pântanos, entre outros. Além de que foi o calor do efeito estufa que tornou possível a vida na Terra e mantém todos os seres vivos. Só que no último século, o homem passou a produzir grande quantidade de gases e os vulcões, florestas e pântanos não deixaram de emitir tais gases. Resultado: surgiu uma estufa com paredes cada vez mais grossas, o que faz a temperatura do planeta subir demais.